Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus que se tornaram parceiro do canal. Olá para você que me assiste pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e peço ao Altíssimo Deus que possa estar derramando das suas copiosas bênçãos sobre o teu relacionamento conjugal, bem como familiar. E se falando de família, todos nós somos sabedores que o mês de maio é o mês direcionado como mês da família, instituído o mês da família. E diariamente nós estamos trazendo o devocional da família, devocional que traz o tema principal, famílias firmes na palavra de Deus. E hoje é o quinto devocional. Se é o quinto devocional, já aconteceu de nós termos colocado no canal 4 devocional direcionado para você esposo e para você que me assiste pela primeira vez e quer ver esses 4 devocionais, é simples, é só fazer aí a tua inscrição. Depois de fazer a tua inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações. Toda vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal, vai aparecer um sinal aí no símbolo do YouTube. Depois você precisa fazer 2 coisas importantes, colocar aí a tua curtida e também colocar o seu comentário logo abaixo, porque tanto a curtida como o comentário vai ser importante para mim, que estou colocando o vídeo no canal, ou entender que você está gostando do conteúdo, e principalmente o YouTube, sabendo que você deixou a curtida e o seu comentário, o nosso vídeo permanecerá mais tempo na rede. Quero também informar a todos quanto me assiste pela primeira vez que eu faço parte de uma comissão da SEADEMA chamada Comissão da Família, que trabalha diretamente com a família. E esta comissão foi instituída pelo pastor Cláudio Frois, o mesmo nos convidou e eu me sinto privilegiado em fazer parte da comissão. O tema de hoje, o subtema de hoje é: em famílias firmes na palavra de Deus, as esposas se submetem aos seus maridos. Nós falamos consequentemente 3 vezes direcionando ao esposo, ao primeiro pilar do casamento. Agora nós estaremos nos direcionando ao segundo pilar do casamento, que é você, esposa. E o versículo da palavra de Deus se encontra em Colossenses capítulo 3, verso 18, que diz: mulheres, sujeita-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Também é usada a palavra se submeta ao seu marido. É muito importante nós entendermos os fundamentos e os princípios da palavra de Deus que está contido aqui neste versículo. Poderíamos simplesmente sintetizar o comentário do versículo acima com a seguinte pergunta: que esposa cristã ainda acharia difícil cumprir o seu papel no casamento, tendo um marido que a ama profundamente no mesmo nível do amor de Cristo para com a igreja? O que impede você, esposa, de se submeter ao teu marido, se verdadeiramente o teu marido ele tem se dedicado a ti, tem te amado, tem sido companheiro, tem sido parceiro, ele tem sido a personificação do próprio Cristo. Cristo, ele se deu pela igreja, um amor sacrificial que protege, que provê. E este amor, ele precisa estar na figura do marido. Nós falamos nos 3 vídeos que nós já colocamos no canal sobre este amor. Mas hoje nós queremos nos direcionar a você, esposa. O que lhe impede de ser submissa ao seu marido? É bem verdade que nós iremos falar que a submissão aqui da esposa ao seu marido não é porque o esposo é um tirano, é um ditador dentro de casa. Ela precisa ser a submissão da esposa ao marido voluntariamente baseada nos princípios da palavra de Deus. Em primeiro lugar, é bom frisar que a submissão que Deus quer que a esposa vivencie no casamento é voluntária. É uma submissão voluntária.
ela está se submetendo ao marido, não porque ele impõe, mas é voluntariamente, porque ela ama ele e ela tem compromisso com os princípios da palavra de Deus. Outro detalhe muito importante que aparece no contexto é a frase, como é próprio a quem está no Senhor. Lembramos aqui que a primeira submissão da mulher não é ao homem, é primeiro a Deus. Vós mulheres, sejam submissas ao vosso marido como no Senhor. Ou seja, no meu entendimento, se a mulher é submissa ao seu marido, ela conhecendo os princípios da palavra de Deus e é obediente a Deus, ela vai se submeter ao marido, porque primeiro ela é submissa a Deus. Nunca você, esposo, deve impor a submissão da sua esposa a ti. Ore a Deus para que ela se submeta ao próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, porque uma vez, se realmente ela é submissa a Deus, ela se submeterá a ti, que é esposo dela. E isso não pode acontecer porque você está impondo, porque você é um tirano, porque você trata ela de uma forma grosseira. Isso não vai acontecer voluntariamente. Para que a submissão dela seja voluntariamente, você precisa confiar em Deus e acreditar que o próprio Deus pode assim mudar a tua esposa. Vamos nos debruçar nas duas partes do versículo de Colossenses, que também aparece na carta de Éfeso. Nós temos aqui dois versículos, Colossenses capítulo 3, verso 18 e Éfeso capítulo 5, verso 21 ao 32. Deve com certeza ser estudado conjuntamente. Antes de falar da submissão da esposa para com o marido, Paulo alerta que no Senhor a submissão deve ser mútua. Lembramos também que nós, como servo de Deus, esposo, nós somos submissos ao Deus eterno. O homem é a cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem, é o cabeça do casal. Então nós precisamos entender que dentro do contexto bíblico há momento também que o homem se submete à mulher. Isso não quer dizer que a mulher esteja mandando nele, mas há ocasião que ele ouve a mulher. Por exemplo, no caso de Abraão com Sara e a escrava. Sara disse para Abraão que ele deveria lançar a escrava fora, porque o filho dela não ia herdar as bênçãos de Deus juntamente com Isaac, porque a promessa era para Isaac. E Abraão, mesmo triste, foi chamado por Deus e mesmo triste fez aquilo que a esposa dele pediu para ele. Há momento no relacionamento conjugal que nós precisamos ouvir as nossas esposas. Aliás, tem muito homem de Deus que ainda está nos pés do Senhor, que ainda está firme na presença de Deus, porque ele consegue ouvir as suas esposas. Isso não quer dizer que ela mande em você, mas que você possa, às vezes, se submeter a algumas situações para o bom andamento do teu relacionamento com Deus, do teu relacionamento com a tua esposa, do teu relacionamento com a tua família. E isso não está errado. Isso é o relacionamento, é conversa, é diálogo dentro do relacionamento conjugal. Aqui ele diz assim, no casamento cristão, há espaço, sem dúvida alguma, para o marido se submeter à esposa também. Embora na cultura, na época de Paulo, as mulheres já se submetessem aos seus maridos, no contexto da igreja, essa submissão deveria ser no Senhor. No contexto da igreja é diferente da cultura do apóstolo Paulo e da cultura atual, que muitas mulheres se submetem ao seu marido com medo, né? Com medo. No nosso contexto é totalmente diferente. Nós somos servos de Deus, homens lavados e remidos com o sangue da cruz do Calvário. Homens que vivem dentro dos princípios da palavra de Deus, ele nunca vai impor à mulher a submissão. Ao contrário, ele como líder da casa, como cabeça da casa, com exemplos, a mulher vai ver o seu comportamento, o amor dele para com ela, a afeição dele para com ela, o respeito, o carinho, o companheirismo, a parceria, e com isso ela vai entender que ela precisa se submeter porque você está dando exemplo para ela. E isso vai ser voluntariamente através do Espírito Santo de Deus. Espero que você esteja entendendo.
Agora, é muito importante a aplicação à vida. Um dos ataques à família cristã tem partido do movimento feminista. E pense você que não existe dentro da igreja, existe, eu já falei uma vez isso no canal, né? Que infelizmente tem adentrado nas igrejas nos dias de hoje, adentrado nas igrejas nos dias de hoje. Tal movimento, em suma, tem como finalidade propor direitos iguais entre os homens, entre as mulheres, através empoderamento feminino, sem a existência de padrões patriarcais ou aquele imposto pela sociedade. Infelizmente, esse movimento está adentrando dentro da igreja. Eu já falei aqui no canal há muito tempos atrás. São coisas que está adentrando na igreja e que sorrateiramente que nós não estamos percebendo como um homem de Deus. Muitas mulheres não querem mais se submeter ao seu marido, consequentemente trazendo prejuízo para o relacionamento conjugal e principalmente para o bom andamento da obra de Deus. Para o movimento feminista, a orientação de Paulo é uma fase do patriarcado que deve ser combatido com veemência. Ou seja, existem alguns versículos da palavra de Deus, inclusive esse de Colossenses, capítulo 3, verso 18, que se for possível as mulheres rasgariam da Bíblia, porque elas entendem que aí está ofendendo ela, está humilhando ela, está tornando ela inferior, quando na verdade Paulo não tem esse pensamento, e nem você, homem de Deus, né? Não tem esse pensamento. Então ele coloca aqui, combatido com veemência. Por isso, para muitas esposas cristãs, inclusive, infelizmente, a orientação de Paulo está fora do contexto atual. Esquece-se, entretanto, que muito justamente cristianismo, com o ensino do apóstolo Paulo, que ele elevou a condição da mulher, especialmente em conta a esposa, já que na sociedade pagã, no tempo de Paulo, as esposas, como já foi escrito, era tratada como objeto de prazer dos homens. Preste bem atenção aqui, você esposa. No contexto de Paulo, principalmente aqui, Paulo ele não está querendo que o homem seja um ditador dentro de casa, nem que a mulher se submeta sem que seja voluntariamente. Paulo quebra aqui algo muito interessante, por quê? Porque na cultura pagã, na cultura da época de Paulo, as mulheres eram tratadas como objeto. Era tratada descartavelmente. E isso Paulo combate, e está aqui muitas das vezes, dentro do contexto bíblico, exaltando a mulher, trazendo a mulher para o contexto de igualdade no aspecto de se tornar uma só carne. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 24, que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Este é o contexto de Paulo. Paulo quer quebrar aquele paradigma, quer quebrar essa barreira da que a mulher era um objeto, era uma escrava do homem. Ele aqui está botando por terra, ele está dizendo que a mulher se submeta ao seu marido como convém no Senhor. Jamais por imposição, jamais porque você quer que ela se submeta, homem de Deus, mas ela, mulher, você, mulher de Deus, vai se submeter porque você tem compromisso com a palavra de Deus, você tem observado no seu esposo que verdadeiramente ele é uma pessoa compromissada com a palavra de Deus e tem dado exemplo dentro do relacionamento conjugal. Esses versículos só aparecem a parte no ensinamento de Cristo e do escrito paulino. Sempre é bom lembrar que a submissão da esposa deve ser um exercício de vida sob o senhorio de Cristo em sua vida. Por isso, a expressão no Senhor. Para você, mulher de Deus, talvez você esteja em um relacionamento em que teu esposo não dá exemplo para que você se submeta voluntariamente. Mas dentro dos princípios da palavra de Deus, eu peço a você que você observe, se submeta. Não porque ele impõe, não porque ele é tão somente o líder, o cabeça da casa,
mas é porque você tem compromisso com a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez que a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: vós mulheres se submetei a vosso marido como no Senhor. A primeira submissão tua é a Deus, mulher de Deus, mulher sábia que edifica a tua casa. Sendo submissa a Deus, não há como você ser uma mulher de Deus, que frequenta a igreja, que tem compromisso com Deus, que é obediente aos princípios da palavra de Deus, não se submeter voluntariamente ao teu esposo. Pois não tem como estar junto uma mulher que é obediente a Deus e não se submeter ao seu marido, porque se você é submissa a Deus, consequentemente, você se submeterá ao teu esposo voluntariamente, porque é um princípio da palavra de Deus. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te proteja, te guarde. Deixa eu ver aqui a oração do dia de hoje, para todos nós, principalmente para a mulher. Senhor Deus, dai-me como esposa compreensão e aceitação desta verdade em minha vida para a tua honra e para a tua glória. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outros casais, nos ajude aí se tornando parceiro do canal e compartilhe nos grupos de Facebook que você participa, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, enfim, nos ajude divulgando o nosso trabalho para a glória de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.